Nesta aula nós vamos ver a função afim ou função de primeiro grau. É também uma função polinomial do primeiro grau. É uma função que vai de domínio real a contradomínio também real. É uma função que sai de um x e atinge um y que é igual a x mais b. Essa é a carinha da função de primeiro grau, onde obrigatoriamente o a tem que ser diferente de zero. Porque se o a fosse igual a zero, nós teríamos aqui uma função constante que a gente viu na aula passada. O a ele é um coeficiente angular ou também chamado de declividade da reta. Ele vai ver a inclinação que eu tenho da reta. O b ele é o coeficiente independente, porque ele independe do x, ou coeficiente linear. O a é exatamente a ideia que nós tínhamos lá do tangente do ângulo. A gente vai ver isso graficamente. O gráfico da função afim ele é uma reta, onde os pontos todos os pontos eles não estão paralelos aos eixos coordenados. Vamos ver alguns valores que assumem o valor a. Então a gente tem a função afim ou a função de primeiro grau como ax mais b, o a tem que ser diferente de zero. Se o a for maior que zero, a minha função ela é crescente, ou seja, ela cresce continuamente, ou seja, a gente viu a ideia da função crescente, né? Se eu tiver um x1 diferente de um x2, veja aulas anteriores, o meu f de x1 ele é maior que o f de x2. No caso de uma função decrescente, eu tenho quando o a ele é menor do que zero. A função decrescente é se eu tiver um x1 maior que um x2, nós vimos já em aulas passadas, vai lá dar uma olhadinha, a gente vai deixar embaixo em algum lugar, aí no card, seja onde for. Então se a função é decrescente, o que acontece? Se eu tiver um x1 maior que um x2, eu vou ter um f de x1 menor que o f de x2. A gente vai ver isso graficamente. Sempre o meu f de x, ele será uma função referente ao x, ele é o y, sempre. Eu vou ter o ax mais b, o a diferente de zero, minha função afim ou função de primeiro grau, ela intercepta o eixo y ou o eixo das ordenadas, cuidado, coordenadas são os pontos, ordenada é o y, em 0b. Ela intercepta o eixo x ou o eixo das abscissas em menos b sobre a e zero. Vamos ver isso graficamente. Então nesse caso, minha função polinomial do primeiro grau ou função afim é um f de x que é igual a x mais b, onde o a tem que ser diferente de zero. Olha que bonitinho, ó. Quando o a é maior do que zero, ele é crescente. Ele tem esta carinha aqui, ó, crescente. Onde o meu a também está vinculado a essa inclinação da reta. A inclinação da reta é a tangente de A. Então a tangente de θ. A tangente de θ é exatamente igual ao meu azinho. Observem que este ponto, que é onde intercepta o eixo y ou o eixo das ordenadas, é no zero. Quando x é zero, o meu y é b. Quando o meu y, que é o f de x, for zero, ó, eu passo o b para o outro lado, vai ficar negativo, e passo o a dividindo. Então é menos b sobre a. Menos b sobre a é o ponto menos b sobre a, y0, que é quando o f de x for igual a zero. A mesma coisa acontece aqui, né? É o menos b sobre a. Veja, neste caso, obrigatoriamente, o meu b ele tem que ser o quê? Meu b aqui está sendo hipoteticamente positivo e o meu a tem que ser o quê? Negativo, porque esse valor é positivo. Então não se prendam ao sinal. São letras, então pode ser positivo ou negativo e transforma este número em algo positivo. Então a gente vai ter o menos b sobre a e zero, porque quando o y for igual a zero, eu vou ter este ponto, que a gente vai ver na próxima aula, que é a raiz. Quando o a for menor que zero, ela é decrescente. Quando o a maior que zero, ela é crescente. Então esses seriam os gráficos da função crescente e da função decrescente, quando se trata de uma função de primeiro grau ou uma função afim. Gente, um forte abraço para vocês, foi uma honra e tudo de bom. Valeu!